Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre como eu comecei a minha vida de leitora. E se você gosta de livros, se você gosta de ler, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bom, gente, o vídeo de hoje é mais um bate-papo com vocês para contar um pouquinho como eu comecei a ler, quando eu comecei a ler e também por que eu decidi compartilhar minhas leituras aqui no canal com vocês, né, aqui no YouTube com vocês. Bom, desde que eu me entendo por gente, né, desde que eu me lembro, tem alguma lembrança assim, da minha infância, eu já estive envolvida com os livros. Eu sempre gostei muito de pegar ali nos livros, né, de ter eles ali perto de mim, assim como a papelaria em geral, né, eu sempre gostei de pintar, de desenhar, de ter canetinhas, caderno de desenho, essas coisas assim. Então, esse mundo da papelaria e dos livros, ele sempre esteve presente na minha vida. E mesmo quando eu não sabia ler ainda, né, quando eu era uma criança, tinha ali meus 5 anos, 4 anos, mesmo assim eu gostava de pegar livros e tentar ler. Eu não sabia ler, né? Mas eu ficava tentando adivinhar pelas figuras que eu via ali no livro, né? Pelos desenhos. E minha mãe, ela via que eu tentava e não conseguia, ela acabava lendo para mim. Então, quando eu entrei na escola, né? Eu já conhecia algumas palavras, algumas letras, né? Algumas sílabas, ainda não lia completamente, mas já lia, tipo, já juntava algumas sílabas, né? Já juntava o B com A, Ba, essas coisas assim. De tanto que eu ficava pegando nos livros, né? De tanto que eu ficava com os livros. Outra coisa que, assim, quando eu era criança, um dos meus maiores sonhos era conseguir ler. Eu queria muito conseguir ler. E eu achava que era uma coisa muito difícil. E na verdade é, né? Hoje em dia, eu sou formada em biologia, né? Já trabalhei como professora, então eu sei o quanto é complicado você passar conhecimento para outra pessoa, né? Imagina você alfabetizar uma criança. Acho que é uma coisa, assim, dificílima. E eu não passa pela minha cabeça trabalhar com crianças, né? Nunca passou pela minha cabeça ser uma pedagoga, porque eu sempre pensei que fosse muito difícil isso, né? Tem que ter muita vocação, tem que ter muita paciência, muita força de vontade para ensinar uma criança a ler. Então eu tinha muito isso, eu queria muito aprender a ler, mas eu tinha medo de não conseguir aprender a ler. De qualquer forma, eu consegui aprender a ler bem rápido, mais rápido até do que o comum, né? Do que o esperado. E aí eu não parei mais de ler. Uma das dicas que eu lembro que eu ouvia quando eu tava na alfabetização, acho que é a série, né, inicial que a gente aprende a ler, era que para eu treinar minha leitura, eu tinha que ler tudo que eu visse pela frente. Então eu saía lendo tudo que eu via na minha frente, tipo cartazes, jornais, tudo eu pegava para ler. Eu era muito viciada na leitura. E aí, quando eu cheguei nas séries, né, mais avançadas, assim, segunda série, terceira série, eu já pegava livros, né, para ler. Já pegava livros ali na biblioteca da escola. Livros, assim, de princesas, Branca de Neve, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, eram os livros que eu pegava muito para ler. Uma das recordações também que eu tenho era que eu sempre vinha com um livro para casa e eu sempre me lembro de andar, às vezes, na maioria das vezes, com um livro ali na cara. Não sei como eu não caía, né? Eu também lia muito revistas em quadrinhos, né? Gibis, não sei como é que chama. Sei que eu lembro de ler bastante Menino Maluquinho, amava as revistinhas da Turma da Mônica. Como vocês podem ver, a leitura, ela sempre fez parte da minha vida. Ela, desde criança até a minha fase adulta, eu li bastante, sempre lia muito e era, assim, uma das minhas coisas favoritas de fazer, era ler. Quando eu cheguei na adolescência, né, eu fui para um colégio de ensino fundamental, ou 2, né, e aí lá eu também pegava livros, e um dos mais comuns nesse colégio era clássicos, né, era o que tinha mais nas escolas, não tinha esses romances contemporâneos que a gente tem hoje, né, eu tinha John Green, não tinha Nicholas Spark, então eu pegava muito livros de autoajuda, eu lia bastante, eu gostava, até pensava em fazer psicologia quando eu fosse adulta, era uma das coisas que eu amava, só que tudo desandou quando eu peguei um livro já era mais adulta, né, já era mais adulta não, já tinha lá meus mais de 15 anos, 16 anos por aí, e eu peguei um livro, eu não lembro que livro era esse, eu sei que era um livro mais avançado de psicologia, e eu achei um porre, e aí eu acabei desistindo de psicologia, eu disse, não dá pra mim, é chato. Mas eu comecei a ler clássicos, e aí é onde tem outras recordações, além da infância, eu me recordo bastante dos livros de contos de fadas que eu lia, né, de princesas, e do Menino Maluquinho, era um dos meus favoritos. Também lia muito as histórias que via nos livros de português. Gente, eu chegava a ler o livro de português, finalizar ele
antes do final do ano letivo. Assim que eu recebi, eu já ia lendo as histórias que vinham ali, né, no livro. Então, chegava ali antes do final do ano, muito. Os primeiros meses eu já tinha lido o livro todo, né, as histórias todas do livro. E também eu lembro de ter lido, principalmente, um livro que me marcou a minha infância, era Bisabia Bisabel. Eu já falei dele aqui em outros vídeos, que eu amava esse livro, tanto que eu li ele muitas vezes. Era um dos livros que eu mais pegava na biblioteca da escola. Adorava a história de Bisabia Bisabel, maravilhosa. Tenho até um carinho enorme, quero ter ele na estante ainda. Não para ler, né, porque eu já falei também isso em outros vídeos, eu acho que ler esses livros que são nostálgicos pode perder um pouco essa nostalgia, né, porque eu lembro muito das sensações que eu tinha quando eu lia Bisabia Bisabel, do quanto eu amava e tentava imaginar como seria aquele universo ali, né, aquela vida ali, e eu lembrava, assim, das coisas que estavam acontecendo quando eu estava lendo. Lembro bastante dos períodos de chuva, que era um tempo que eu li bastante Bisabia Bisabel. Então eu acho que essas memórias ficam armazenadas na gente, e se você reler, eu acho que perde isso. Então são livros que eu não pretendo reler. Bisabia Bisabel eu quero ter na estante para poder me recordar ali da minha infância, mas eu não pretendo reler para não perder essa nostalgia. E aí, na adolescência, que eu pegava muitos clássicos, eu lembro que um me marcou bastante, que foi Casa de Pensão, né? Já falei muito dele aqui no canal. É um clássico, assim, maravilhoso, e eu lembro de tudo que eu sentia quando eu tava lendo Casa de Pensão. Eu lembro de torcer pelo Amance, lembro dos personagens, e isso tá com muito tempo, gente, não que eu seja velha, né? Mas tá com um tempinho aí. E eu não queria perder também essa nostalgia. Eu tava até na minha lista de releitura, se não me engano, do ano passado, e acabei desistindo, porque não quero perder a nostalgia. Eu lembro da música que eu ouvia quando eu tava lendo. Essa mania de ouvir música e ler eu tenho também desde a adolescência. Amava ler ouvindo música, assim como amava anotar meus trechos favoritos em cadernos, tá? Eu anotava ali meus trechos favoritos. Não marcava os livros, porque não eram meus, né? Não eram livros meus, eram livros da biblioteca, então não podia marcar. Mas eu anotava no meu caderno as frases mais bonitas, fazia um resumo da história, até para quando eu quisesse lembrar, porque Casa de Pensão eu peguei só uma vez, se eu não me engano, só li ele uma vez. E também eu conseguia pegar livros na biblioteca de minha madrinha. Ela tinha uma biblioteca na casa dela, não sei como funcionava essa biblioteca, eu sei que era tipo uma biblioteca comunitária. As pessoas podiam ir lá pegar esses livros. E eu peguei muitos clássicos também. E também foi aí que eu comecei a ler os romances de banca. Eu já tinha uns 16 anos, tá? 17 anos por aí. E comecei a ler bastante romances de banca. Não lembro de nenhum. Eles não me marcaram tanto que nem Casa de Pensão, tá? E que nem o Primo Basílio, também, que foi um que eu amei. Mas eu lembro de ler bastante romances de banca. Como vocês podem ver, eu lia tudo que eu achava pela frente. Eu amava ler, e ainda hoje amo ler. Quando eu cheguei dos 17, 18 anos, aí foi que começou a ler mais, apareceu John Green, a ler Nicholas Spark, apareceu Crepúsculo. E aí eu lembro de ter lido Crepúsculo no período de vestibular. Eu li Crepúsculo, amava Crepúsculo. Eu me apaixonei por Crepúsculo, assim, no nível. Inclusive, se eu for colocar, assim, dos livros, o Edward foi meu primeiro crush literário, porque eu me apaixonei demais por ele. Amava ele. Na época tinha Orkut, tá revelando minha idade aqui, e eu entrava em várias comunidades de Crepúsculo, principalmente nós que falavam de Edward, né? Provavelmente eu tô chamando o nome errado, porque eu sou péssima em inglês, vocês sabem disso. E aí foi que eu comecei a ler John Green, me apaixonei por A Culpa das Estrelas, e aí veio as adaptações, né? Crepúsculo foi lançado, e aí veio as adaptações de A Culpa das Estrelas, e comecei a ler Nicholas Spark. Aí foi minha fase leitora bem mais depressiva, né? Porque Nicholas Spark e John Green é de você chorar bastante. E aí foi o período que eu li pouco, né? Depois de Crepúsculo, eu dei uma pausa nas leituras, porque eu entrei na universidade. E aí eu já tinha muita coisa para ler da universidade, não dava para ler com tanta frequência que nem eu lia no ensino fundamental, no ensino médio. Então eu lia pouquíssimo no período da universidade. Eu lia só os livros que estavam mesmo em alta, né? Lembro de ler Como Era Antes de Você, que eu ganhei de presente do meu namorado. Os próprios livros do Nicholas Spark eu ganhava bastante, meu namorado me dava. E eu comprava também alguns livros, né, de Nicholas Spark. Comprava também alguns livros de John Green. Comecei a ler Quem é Você, Alaska, e abandonei, né? Foi na época da universidade, não me prendeu Quem é Você, Alaska. Eu acho que me decepcionei com a cena lá, que eu não posso dizer porque pode ser spoiler, vai que alguém aqui não leu, né? Eu acho impossível, todo mundo leu Quem é Você, Alaska, menos eu, que não gostei. E aí, quando a faculdade terminou, a universidade terminou, foi que eu voltei a ler com a frequência, assim,
de antes, né? Lia tudo que eu via pela frente, começava a procurar livros e queria ler mais e mais e mais. E aí eu comecei a colecionar mais livros, porque eu comprava poucos livros, não comprava na época da universidade, né? Na minha época de adolescente e na minha época da infância, né? De quando eu era mais jovem. Eu não comprava livros, eu pegava emprestado nas bibliotecas públicas e também tinha amigas que liam e a gente trocava, né? Eu pegava emprestado com elas alguns livros. E aí, quando eu entrei na universidade, foi que eu comecei a comprar alguns livros. Poucos livros, tá? Eu não comprava tanto com tanta frequência e comecei a ganhar do meu namorado, que sabia que eu amava ler, que hoje é meu marido. Quando foi em 2018, por aí 2018, 2019, foi que eu comecei a colecionar, comprar com mais frequência. Eu coloquei a meta de comprar livros todo ano, tantos livros. E aí eu comecei a compartilhar os livros que eu lia no Instagram, fazer resenhas lá e falar sobre os livros lá. E quando veio a pandemia, eu queria muito ter com quem conversar. E eu não tinha com quem conversar sobre os livros que eu lia. E aí foi quando eu tive a ideia de criar aqui o canal para poder falar com pessoas que gostavam de ler também, né, para comentar sobre livros. Então, o livro, ele sempre esteve presente na minha vida. Já até fiz outros vídeos aqui sobre como os livros me marcaram, como os livros me ajudaram em alguns momentos difíceis. Agora, na época de diagnóstico da esclerose múltipla, os livros me ajudaram bastante. Na época da pandemia também, né, nos períodos de pandemia, de isolamento social, eu me distraía muito com os livros, então os livros sempre tiveram presente na minha vida, sempre foram, assim, uma parte muito importante, e todas as lembranças que eu tenho, assim, da minha infância e até da minha adolescência, eu lembro de ter um livro ali que me marcou, de ter um livro ali especial que teve comigo. E eu decidi fazer esse vídeo hoje, porque hoje, no dia que eu estou gravando o vídeo, é o dia do livro. Então eu decidi nada mais justo do que falar sobre ele, o livro. Por isso eu decidi gravar esse vídeo aqui pra vocês. Foi um bate-papo, espero que vocês tenham gostado, né? Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você também leu desde a infância, quando você começou a ler, né? Quais são as recordações que você tem ali de ter se tornado leitora, de ter se apegado ali a algum livro, a alguma história. Vamos conversar aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com os amigos, né? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos.